Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Magno Vignoli, eu sou especialista de projetos aqui na Fractal. Eu estou aqui na Fractal já são quase 6 anos, né, 5 anos e um pouco. Eu sou oriundo da área de manutenção industrial também, sou formado em automação, já trabalho há quase 14 anos na indústria, trabalhei por muitos anos para a indústria de óleo e gás, né, diretamente para Petrobras, Transpetro, sempre na área de automação, instrumentação, voltado para a indústria, né, principalmente de óleo e gás nesses anos. Como eu falei, estou aqui na Fractal há quase 6 anos, né, eu sou especialista de projetos, então eu trabalho diretamente na área de projetos, implantação, onboarding, toda a parte de treinamento que você imaginar aqui voltada para a implementação do Fractal One, tá bom? E nós vamos falar hoje, no nosso webinar, sobre qual o assunto principal é a etapas de implementação de um software de manutenção, conduzindo uma transição de sucesso. Por que uma transição de sucesso? Nós temos falado muito hoje em dia sobre a indústria 4.0, né? E na indústria 4.0, então a gente está falando dessa evolução, né? Hoje já está se falando muito em indústria 5.0 também, né? Mas como conduzir essa transição? Então imagina que você trabalha numa empresa ou é gestor numa empresa que todas as OS são gerenciadas em papel ou numa planilha de Excel e agora vocês vão implementar um software. Então, como conduzir, né, essa transição para que você tenha sucesso, né? Então a gente vai separar em algumas etapas aqui de implementação de um software de manutenção, que são fundamentos assim essenciais para que você possa abordar e ter sucesso na sua implementação, tá bom? Vamos lá. Desculpa. Bem, por que implementar um software de manutenção, de gestão de manutenção? Eu acho que a gente precisa começar pelo porquê, né? Por que precisamos, por que é importante implementar um software de gestão de manutenção? O que que isso vai trazer? O que que isso vai agregar de valor para a minha empresa? Ok? Então, a gente tem que começar pelos porquês. Não vamos apenas implementar um software porque precisa implementar um software, né? Mas quando a gente começa pelos porquês, começa a ter um sentido tudo aquilo que a gente vai construindo no decorrer das semanas e dos meses de implementação, né? Então, alguns motivos, por exemplo, para você implementar um software que você vai conseguir acompanhar em tempo real a situação da sua equipe, a gestão da manutenção de uma forma geral, né? Como está agora um ativo, quantas quebras ele teve nos últimos dias, as últimas semanas ou meses, como que está o meu almoxarifado, eu tenho esse produto agora, né? Meus relatórios de falha, meus indicadores, meus KPIs de manutenção, MTBF, MTTR, confiabilidade, disponibilidade. Então, a possibilidade de implementar um software de gestão de manutenção vai te trazer muitos ganhos, né? Então, como eu falei, você está vendo a gestão da sua manutenção em tempo real. Então, eu posso, na fila de um café, né, eu posso pegar o meu celular do meu bolso, eu posso abrir o aplicativo e ali eu vou ver o que está acontecendo agora, quais são as OS que estão sendo executadas, quais são as OS que foram executadas, quais são os chamados que estão abertos. Então, assim, você vai conseguir monitorar, né, em tempo real. E assim, uma coisa que é importante, pessoal, não tem como você gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, como que a gente vai determinar se algo está bom ou se algo está ruim? É a gestão a partir de dados, a partir de medições, a partir de informações. Então, primeira coisa, eu preciso ter dados armazenados. Segundo, agora com esses dados eu posso gerenciá-los, eu posso analisá-los, né? Então, a única forma de você avaliar e evoluir, né, na gestão da sua manutenção é você tendo dados para analisar. Mais uma vez, sem medição, não tem como você ter uma boa gestão, tá? Então, guarde isso. Implementar um software de gestão de manutenção vai te trazer informações em tempo real, informações confiáveis, relatórios prontos para você, tá? Tudo isso vai te agregar valor. Mas vamos lá. Eu queria trabalhar esse webinar basicamente em 7 passos essenciais
para a implementação de um software de gestão de manutenção. Pessoal, eu estou fazendo isso há quase 6 anos, ininterruptamente, né. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu creio que seja essencial para que você venha abordar quando você for, de fato, realizar a implementação de um software de gestão de manutenção. Então vamos lá, dentre os 7 passos, vamos falar um pouquinho bem rapidamente do primeiro. O primeiro, avaliação das necessidades. Gente, mais uma vez, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Eh, Quando eu vou implementar o Fractal em algum dos nossos parceiros, um novo cliente ou algo do tipo, eu sempre faço uma primeira reunião que nós chamamos de uma reunião de kick-off, né. Então nessa reunião a gente não fala ainda da parte técnica do Fractal, eu não compartilho ainda o Fractal, vamos preparar isso, isso, aquilo outro. Não, não. A reunião de kick-off é para a gente entender quais são as dores do cliente, qual é a expectativa do cliente e quais são os pontos focais desse cliente. Então, o que que o cliente precisa hoje? Qual é a necessidade dele? Qual é o ponto focal desses problemas? Qual é a expectativa que ele tem, né? Quais são as dores dele? Então, não adianta eu chegar para um cliente e dizer: olha, o Fractal ou um outro software qualquer que seja, olha, ele tem um módulo de gestão de almoxarifado. E aí o meu cliente diz assim: não, mas eu não quero gerenciar almoxarifado. Não, mas o Fractal One tem. Mas ele: "Não, eu não quero, eu já gerencio isso num outro RP, ou eu não tenho estoque aqui guardado, eu trabalho sob demanda, né, eu não tenho estoque". Então imagina eu começar a dar uma atenção, a falar o tempo todo de almoxarifado, sendo que o meu cliente não tem nenhuma necessidade de gerenciar almoxarifado. Então, mais uma vez, primeiro passo, avaliação das necessidades, tá? O que que o meu cliente precisa, o que que minha empresa precisa. Converse com o gerente, converse com os coordenadores, os gestores das áreas, converse com os técnicos, ok? Às vezes o técnico vai te dizer, olha, gente, nós temos muita dificuldade aqui com as ordens de serviço em papel, né? Então seria muito bom contratar um software que tenha a possibilidade de aplicativos no celular para que a gente possa trabalhar 100% de forma digital. Então, isso vai influenciar na escolha de um software. Então, avaliação das necessidades, eu acredito que dos 7 pilares, eu acredito que a gente precisa, eu posso dizer que esse seja o principal, né. Principalmente se você estiver envolvendo uma equipe. Então imagina que você foi escolhido dentro da sua empresa, a pessoa que vai conduzir a implementação do software. Então todo o resultado, ligado com tá relacionado a você, né. Então, poxa, converse com as equipes, entenda quais as necessidades. É o que eu falei, às vezes o gerente quer ver um relatório e você vai entregar outro para ele, tá? Existe uma coisa que nós chamamos de MVP, não sei se você conhece, mas significa mínimo produto viável. Então, eu gosto muito de olhar para esse MVP, qual o mínimo produto viável, né? O que, que o meu cliente espera, qual o mínimo que ele espera, qual o valor inicial que ele quer agregar para que ele possa já começar a melhorar a gestão da manutenção. Então, a avaliação das necessidades vai te ajudar com isso. Bem, segundo passo, seleção das soluções. Agora que eu entendi quais são as dores, quais são os problemas, quais são os desafios, quais são as necessidades, com base nisso, eu posso agora selecionar uma solução. Se você perceber, eu coloquei aqui, ó, seleção das soluções. E isso é de forma proposital, tá? Eu poderia ter colocado no slide ali, seleção da solução, que aí você pensa o quê? Como que eu faço para selecionar o melhor software, o software que eu necessito? Mas eu prefiro trabalhar isso no plural, seleção das soluções. Por quê? Às vezes, para resolver o seu problema de gestão de manutenção, não vai ser necessário apenas um software. Vai ser necessário uma consultoria de PCM, uma consultoria de gestão de ativo, vai ser necessário um mapeamento de fluxo de processo. Eu estou implementando num cliente agora justamente isso. Ele contratou a Fractal com o software, contratou uma empresa muito respeitada, né, de profissionais muito respeitados no Brasil, né, muito ligado à Braman, eh, que trabalham focado em consultoria de gestão de manutenção em ativos. Então, eu estou entrando com treinamento e implantação do Fractal. Essa outra empresa está entrando com a consultoria de PCM, né?
E nesse meio tempo, o que eu estou fazendo com eles? Um mapeamento de fluxo de processo, para entender como é o processo deles e como isso vai se adequar ao Fractal One, ok? Porque imagina que o fluxo dele é outra coisa, o fluxo está falando A e o Fractal está falando B. Bem, precisamos chegar aqui a um ponto de convergência. Vai ter que mudar alguns fluxos de processo, como que vai ser no Fractal. Então, assim, eh, seleção das soluções. Escolha bem as suas soluções. A primeira é o software. A segunda, avalie a possibilidade de um treinamento para a sua equipe, né? Até para que eles conheçam melhor como que é uma gestão de ativo bem estruturada para que eles possam eh, cooperar e implementar bem o Fractal, tá bom? Então, escolha bem as suas soluções, tá? Terceiro passo, planejamento da implementação. Isso daqui, gente, é fundamental durante o processo de implementação de um software de gestão de manutenção. Aqui na Fractal, nós basicamente dividimos em 4 etapas, dependendo do tipo de cliente, chega até 5 etapas. Mas de uma forma geral, dentro do planejamento, eu faço ele da seguinte forma: primeira etapa do planejamento, pré-projeto. Então, nessa etapa de pré-projeto, eu vou avaliando com os clientes tudo que ele tem de informação. Ah, ele tem uma base de dados com 1000 ativos. Onde estão esses 1000 ativos? Tá no Excel? Como são as informações desses 1000 ativos que ele tem? Está faltando algum campo para vir para o Fractal? Então, eu já começo a avaliar. Aí, a segunda etapa dentro do planejamento é, de fato, a implementação. Então, na etapa de pré-projeto, a gente avalia os dados, começa a preparar as planilhas de importação, começa a montar inventário. Aí, a segunda etapa dentro do planejamento é, de fato, trazer tudo aquilo que nós preparamos de planilha de importação, de dados de inventário de almoxarifado e por aí vai. Então, agora nós vamos implementar todo o levantamento que nós fizemos. Aí, na terceira etapa, a gente vem com a capacitação. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre, tá? Mas aí, na terceira etapa, a gente já vem aí com a capacitação, onde a gente começa agora a ensinar para os clientes como que eles vão utilizar cada módulo do Fractal. E a quarta é o Go Live, né, onde de fato você vai startar o sistema. E aí tem uma quinta, dependendo do projeto, tem uma quinta etapa que é a auditoria, né? Então, depois de tanto tempo, a gente tem uma auditoria programada para fazer na base de dados daquele cliente, para ver se ele permaneceu utilizando como deveria. Então, basicamente, a gente planeja essa implementação em 4, 5 etapas dentro dela, tá? Então, assim, tenha muito cuidado com isso. Não comece simplesmente, contratamos software, chegou o Fractal One está liberado a licença, vamos lá, vamos acessar, começa a cadastrar aí. O negócio é a gente ganhar tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, cuidado com isso, tá? Muitas vezes essa pressa, ela não coopera, ela não agrega valor, pelo contrário, ela cria problemas, ela cria impactos. E existem coisas que, se você implementar em um sistema hoje e não perceber, daqui a alguns meses aquilo vai gerar dados errados, sujeira no sistema, né? Coisas que às vezes você não vai conseguir mais corrigir. Então, planeje bem as etapas, tá? Tenha cuidado com isso. Leve em consideração, vai ter alguma obra de parada na sua planta ou não? Né? Agora a gente vai rodar ininterrupto nos próximos 6 meses. Né? Verifique tudo isso para que você não venha começar a implementar e aí não dá sequência, aquilo se perde, e aí você não consegue avançar com aquilo e se torna algo que foi feito em vão. Então, planeje bem, leve em consideração todos os pontos, tá? Todos os pontos possíveis. Por isso que na minha visão, tá? Eu vejo que a implementação de um software seria muito interessante se você conseguisse fazer isso com mais de uma pessoa, né? Uma forma multidisciplinar. Então, eu acho isso muito importante, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Passo 4, treinamento e educação. Bem, existe uma diferença aqui, né, de treinamento para educação. Eu já tive clientes, e não foi um não, foi até mais. Eu já tive cliente que o projeto de implantação foi feito da melhor forma possível. Eh,
A inserção dos dados no sistema foi feita da melhor forma possível. Gente, não tinha o que mudar, foi feito de uma forma excelente, excelente. Tudo foi criado de uma forma correta, tudo implementado da melhor forma, o treinamento foi muito bom, porém a educação, eu acho que a gente pecou, né, os usuários pecaram. Em que sentido? Vamos lá, vamos separar aqui o assunto então. Então acabamos de implementar o software, vamos para o treinamento. Na verdade, o treinamento ele não começa exatamente após a implementação. Na implementação, muitas coisas já vão sendo treinadas e capacitadas. Então, eu termino a implementação, meu cliente já sabe, sei lá, 50, 40% do software. Porque para ele fazer uma boa implementação, ele precisa conhecer o sistema. Mas, após a implementação, aí que nós focamos literalmente na capacitação, no treinamento, né? Então, durante essa etapa de treinamento, nós vamos abordando todos os módulos, tá? Dentro desses módulos, nós vamos entrando em detalhe por detalhe para que o cliente tenha todo o conhecimento necessário para rodar bem o software, para que ele funcione bem. Só que agora vem o outro ponto, que é a educação. Como eu falei, já tive vários clientes e a implementação foi excelente. Só que 2 meses depois, já tinham feito tanta coisa ruim, já tinham poluído tanto o software. Então, quando nós fizemos a implementação, a gente fez um estudo de caso, né, quais são os tipos de tarefa de OS que nós vamos trabalhar? Corretiva, preventiva, inspeção e instalação e preditiva. 5. Aí depois de um mês, a pessoa foi lá e criou mais 3 tipos de corretiva, né. Então, assim, aí bagunçou o relatório. E isso aconteceu também em um cliente que eu implementei, e eles tinham 6 sites, né. Eu implementei com uma equipe e tinha eram 6 pessoas, um representante de cada unidade, de cada filial. O que aconteceu foi que quando terminou a implementação, durante a implementação eu consegui conduzir isso, consegui controlar. Quando pessoas tinham ideias diferentes, nome de campos diferente, eu parava tudo, gente, precisamos chegar a um consenso. Precisamos chegar a um consenso. E chegávamos a um consenso. Só que depois que foi feita a implementação, não teve educação na utilização do sistema. Então, cada um começou a criar os seus tipos de OS diferente, cada um começou a criar as suas informações como achavam necessário, né? Isso, gente, foi um terror, porque isso prejudicou a utilização do sistema. E aí, pouco tempo depois, o sistema estava muito bagunçado. Eu já tive clientes, esse não precisou, mas eu já tive várias situações de ter que reimplantar o sistema. Eu já fui em vários projetos que a Fractal falou: "Ó, Magno, vamos te enviar lá, porque temos que reimplantar, porque o cliente está falando que não está atendendo, os relatórios não estão saindo mais como saíam". Quando eu fui ver, gente, estava uma bagunça. Então, cuidado. Após treinar a equipe, capacitar a equipe, deixar a equipe pronta, é necessário ter uma educação, tá? Então, boas práticas. É importante, defina alguns pontos de boas práticas, defina também um manual, alguns procedimentos. Eu tenho vários clientes que eles procedimentaram tudo. Eles treinaram a equipe, e eu queria fazer essa observação também. Existe o treinamento inicial, pessoal, que após o treinamento inicial, a gente vai liberar a equipe para trabalhar. Agora, uma dica: uma vez por mês ou a cada 3 meses, sabe, faça uma reciclagem com o pessoal que já está utilizando o Fractal. Não só um treinamento com os novos, mas faça uma reciclagem, sabe? Eh eh, traga a recordação de que, pessoal, é necessário ter educação, cuidado, o que que vocês estão fazendo? Olha, tá vendo essa ordem de serviço aqui? Quando deram baixa nela, deram baixa de uma forma errada. Então, olha, cuidado com isso aqui que vocês estão preenchendo. Então, assim, tenha isso em mente também. O treinamento, ele é diferente da educação. Treinamento a gente ensina como usar. Educação, a gente lembra o pessoal de como deve usar, né? Então a gente está sempre lembrando, ó, é assim, foi implementado assim. Você lembra disso, fulano? Por que que você fez de uma forma diferente? Tá? Então, fulano, você precisa fazer isso aqui. Eu vi que as OS que você executou tá faltando data, horário, tá faltando foto. Então, tenha essa educação, tá?
essa disciplina, essa cultura, né, de retroalimentar todo esse ensino da utilização do software. Passo 5, tá? Então, depois que você implementou, você capacitou e o pessoal começou a utilizar, né? Agora a nível de teste. Então, passo 5, fase de teste. Bem, eu já tive também situações aqui em implementação, onde o que foi cadastrado aparentemente era o melhor. Só que depois que de fato o Fractal foi implementado, o cliente começou a utilizar. E aí, ou seja, começou a utilizar e a testar. Então, e na medida que ele foi utilizando, ele viu que não era daquela forma que ele queria. Então, ele foi testando o software e vendo, por exemplo, o relatório está sendo gerado dessa e dessa forma. Só que não está legal, né? Então, o resultado, principalmente relatório, faça testes a nível de relatório. Então, tudo aquilo que eu criei no Fractal, tudo aquilo que eu cadastrei no Fractal, deixa eu ver o que está gerando de relatório, o que está gerando de resultado. Então, comece a testar. Vou abrir uma OS, vou executar, vou finalizar, vou agregar um material, vou agregar o HH, deixa eu ver como que ficou. Bem, se tratando agora do Fractal, né, deixa eu só abrir um parênteses bem rápido. Uma coisa do Fractal One que é bem legal é que você consegue personalizar o Fractal One. Então, quais são os tipos de ordem de serviço que o Fractal vem cadastrado? Não vem nada, vem zerado. Né? É você que vai cadastrar isso, é você que vai definir. A gente vai trabalhar com S preventiva e corretiva. Né? Então, você vai criar só essas duas. Então, isso é essencial, pessoal. Comece a testar. Agora que a gente criou os campos, treinou o pessoal, né? Vamos testar aqui. Pessoal, vamos rodar um fluxo aí. Fulano vai abrir o chamado, tá? Então o João vai abrir o chamado, o Pedro do PCM vai receber esse chamado, né? Vai trabalhar esse chamado, vai dar um primeiro atendimento, vai transformar em uma tarefa, uma ordem, vai agregar o material, planejamento, programação. Aí vem a terceira pessoa, que é de execução, dá um usuário para outra pessoa executar. Né? Então, após a execução, a gente tem a etapa de verificação, né? Para que a pessoa possa verificar e aprovar aquele serviço executado. Então, faça esses testes, isso é fundamental, tá? Até porque nesse momento você pode encontrar algumas coisas que você vai vir a corrigir. Isso é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa, não fique assustado se após a implementação você encontrar coisas que poderiam ser feitas de uma forma melhor, ok? Principalmente na fase de teste. Isso pode acontecer, tá? Eu já tive cliente, eu comecei a implementação, o cliente já estava tenso, não, porque a gente tem que fazer tudo certo, não pode ter erro, tal, tal. Eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, vamos alinhar as expectativas aqui. É muito provável que coisas que vão ser definidas agora você vai encontrar depois uma necessidade de fazer diferente quando você estiver testando. Só que não tem como a gente testar algo se a gente não implantou. Né? A gente tem que fazer uma prova do conceito. Ó, implementamos, agora vamos fazer uma prova, uma POC aí, né? Vamos fazer uma prova desse conceito e vamos ver se está bom. Então, pessoal, não ache estranho se vocês, durante a utilização, o problema é se daqui a 6 meses você encontrar um monte de problema, né? Agora, na fase de teste, é a etapa que você realmente deve encontrar defeito, deve encontrar alguns desvios. Não, desse jeito que a gente está utilizando, o relatório não está sendo bem feito, né? A forma com que o relatório é extraído não é da melhor forma, tá bom? Então, não esqueça, essa fase de teste é fundamental e não se assuste se você encontrar nessa fase desvios, problemas. É para isso mesmo, a gente testa as coisas com o intuito de encontrar desvios, né, para que a gente possa atuar. E essa fase é importante porque a utilização do sistema ainda não é uma utilização em massa, não está todo mundo usando. Tem um grupo ali que foi escolhido para realizar esses testes, né, que eles estão utilizando e encontrando os problemas a serem corrigidos. Bem, próximo passo é o passo 6, que é a implementação gradual. E aí eu quero complementar o passo 5 com esse passo 6. Por quê? Como eu disse, você vai fazer testes, né? Nesse teste você vai encontrar algumas situações, alguns problemas. E faz parte do processo, talvez você olhar e dizer, cara, isso aqui não dá para corrigir ainda, né? Vamos deixar isso mais para frente. Um outro exemplo legal também. Olha, vamos implementar. Olha, imagina que você contratou um software que ele tem 10 módulos.
Aí você diz assim: "Olha, eu não vou implementar tudo, vou implementar o módulo de ordem de serviço, almoxarifado e ativos. Os outros módulos eu vou implementando aos poucos". Isso é uma coisa que a gente faz muito na implementação do Fractal One, que é uma implementação gradual, tá? Então é muito comum. Existem projetos aqui que são onboard, na verdade, que a gente nem chama de implantação, a gente chama de onboard alguns, né, que são de 8, de 10 horas, né. Então eu ajudo o cliente a dar os primeiros passos em todo o Fractal. Então o que que a gente costuma fazer? Olha, na reunião 1 vamos falar de ativo, na 2 de configuração, na 3 já vamos ensinar a criar ordem de serviço, chamado e plano de manutenção preventiva. Então, na terceira reunião, o cliente já está utilizando o sistema, já está pelo menos gerenciando a ordem de serviço. Mas, Magno, eu preciso criar planos aqui ativado por medidores, ativado por orímetro. Eu quero criar planos de manutenção que a cada 200 horas trabalhadas vai disparar um plano. Gente, i- implemente isso de forma gradativa, tá? Não tem como eu criar esses planos ainda. Então vamos começar no básico, chamado, ordem de serviço corretiva. Tá rodando bem as corretivas? Vamos para as preventivas periódicas, as sistemáticas, né? Anual, quinzenal, mensal, trimestral. Terminou essas sistemática, vamos agora para as preventivas acumulativas, né? Que são essas ativadas através de um acúmulo de leitura de dados. Então, como eu falei, a preventiva por orímetro, a preventiva por um odômetro, né, que você controla a quilometragem lá do seu veículo e a cada tantos mil quilômetros rodados, nós vamos disparar um plano de manutenção. Então faça isso, uma implementação gradativa, gradativa, não caia na pressão de ter que fazer tudo e entregar tudo ao mesmo tempo, tá? Tenha cuidado com isso, para você não gerar expectativa lá em cima. Eu já tive cliente que gente, eu já tive tudo quanto é tipo de cliente, né. Eu já tive cliente que ele falou assim: "Ó, só vamos rodar quando implementar tudo". Eu falei: "Ô fulano, deixa eu cooperar um pouquinho com vocês, não vamos fazer assim não, não vale a pena". Porque existe dentro da área de consultoria e implementação, a parte de gestão de projeto, voltado para implementação. De uma forma geral, você pode fazer uma implementação no modelo cascata ou no modelo espiral. Qual é a diferença? No modelo cascata, a gente precisa terminar uma tarefa para começar outra. Termina outra para começar outra. É cheio de pré-requisito. Eu só faço isso se eu fizer aquilo. Então, eu vou de degrau em degrau. E aí, eu faço tudo. No final que está tudo pronto é que eu começo a utilizar o sistema. Então, isso pode ser perigoso. No final de tudo, você encontrou um problema. Agora, no modelo espiral, não. Você implementa, testa, verifica. Tá ok? Vai para a próxima etapa. Implementa, testa, verifica. Não tá ok? Vamos corrigir. Tá ok? Vamos para a próxima etapa. Então, é uma implementação gradativa. Então, você vai implementando alguns módulos. Quais são os módulos que vão te atender primeiro? É o que eu falei, o MVP, é o mínimo produto viável. O que, que vai agregar, agregar valor à sua gestão inicialmente? Tá? Talvez você venha do papel, você não tem nada. Gente, vamos implementar cadastrar ativo, vamos gerenciar chamada e OS corretiva primeiro, depois a gente vai pensar em IoT, depois a gente vai pensar. Deu para entender? Então, assim, tenha isso em mente. É importante uma implementação gradativa, isso vai. É uma implementação parcial e gradual, né? Então, você vai aos poucos avançando. E o último passo, que é o passo 7, monitoramento e ajustes. Foi o que eu falei, você implementa, testa, utiliza, ok? O que está bom, o que está ruim, o que, que vamos mudar. Então, essa fase 7 vai te ajudar nisso, onde você vai monitorar. É uma etapa também, é a etapa 5 do nosso projeto, né? Que é o posto em marcha, ou não sei como que você chama, né, mas eu utilizo muito esse termo, posto em marcha, onde você, agora você coloca aquilo para funcionar, e aí vem o segundo ponto, que é operação assistida, que é o monitoramento. Monitore a utilização, tá? Você que foi responsável pela implementação, assim, todo dia dá uma olhada lá, pega a pessoa, deixa eu ver a OS que o João deu baixa, deixa eu ver na OS que o Pedro deu baixa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu monitorar aqui, ver como que está sendo feito, né? Deixa eu ver os chamados, como estão sendo abertos, deixa eu ver se aquilo está gerando os dados corretamente. Então, monitore, principalmente no primeiro mês, tá?
é de suma importância. Monitore para ver se está funcionando, tá funcionando de acordo com o esperado, está funcionando de acordo com o que a gente estava planejando. Então, assim, monitore e controle, porque se você não monitorar, o pessoal vai começar a perder a educação, né? E aquilo vai perdendo o padrão de utilização, vai se gerando dados distintos. Então, é muito importante, né? Nas etapas de implementação aqui, a gente separa até algumas horas do projeto para monitoramento, né? Para operação assistida, que a gente chama aqui, né? Então, a gente vai assistir a operação, aí eu começo a rodar o fluxo. Vamos lá, tá tudo pronto, implementado, vamos rodar aqui. Aí a gente pega, fulano, pega aí as situações reais que aconteceram nos últimos dias de corretiva e vamos eh, criar elas aqui, vamos trazer por Fractal, vamos criar essas ocorrências no Fractal, então a gente faz essa operação assistida. E aí, a partir dessa observação, vai gerar necessidade de ajustes. Mais uma vez, gente, não tenha medo, não tenha problema com ajustes, isso se faz necessário, tá? Tá utilizando, percebeu que tem algo que poderia ser feito de uma forma diferente, tá? Essa é a hora de ajustar, tá bom? Não tenha problema quanto a ajuste, não tenha medo quanto a isso, ok? Pelo contrário, tenha a mente aberta para essas necessidades, para que você venha a ser flexível, né? Cuidado com rigidez demais na implementação, a nível de não pode errar, não pode ter ajuste, não pode, não pode. Cuidado, porque é certeza de ter problemas, tá bom? Bem, esse foi o passo 7 e aqui a gente encerra, esses 7 passos que eu queria trazer com vocês. E aí, tem um assunto que é de suma importância. Quais são os resultados e benefícios, né, de uma implementação com sucesso, de uma implementação bem feita? Primeiro, melhora a gestão dos ativos, né. Então, se outrora você não enxergava os seus ativos, não enxergava as situações de campo, né, tudo aquilo que está acontecendo, porque estava no papel, não tinha um software. Então, agora com o Fractal One, ou com o software de gestão de manutenção, você vai conseguir, né, ter uma melhor gestão, porque você pode dar 2 cliques lá e ter um relatório de falha de um ativo. Você pode dar um clique e ter um MTF do teu ativo na tela do teu computador, sem você precisar fazer nenhum esforço. O esforço é na implementação. Então, com certeza, a implementação de software ela vem para trazer uma melhor gestão dos ativos, né? Quantas quebras eu tive nesse ativo, qual o histórico de manutenção dele, tudo isso um software de gestão de manutenção vai agregar para você. Segundo benefício, resolução mais rápida de problemas. Gente, isso é muito pontual, tá? Quebrou uma máquina lá, eu posso pegar o celular aqui com o aplicativo Fractal One, eu já posso abrir um chamado ali, de imediato, esse chamado já chega lá para a equipe de manutenção já começa a preparar o pessoal, então isso vai trazendo agilidade. Ah, preciso consultar para ver se eu tenho uma peça. O Fractal vai agregar, o software de gestão de manutenção vai agregar esse valor para você, tá bom? Bem, terceiro benefício é melhoria da produtividade. Olha, isso é muito importante, melhoria da produtividade. Já parou para pensar quanto tempo que a sua equipe perde, correndo atrás da peça para comprar? Ou então já parou para ter a noção de quanto tempo a sua equipe perde, para se preparar para o serviço, porque não sabe onde estão as coisas, onde está esse ativo, qual é o local que ele está? Não sei onde ele está, vou procurar, né. Isso num software de gestão de manutenção você não vai ter esse problema. Então você vai trazer agilidade, tá? A pessoa, você abriu, você avisa o fulano pelo telefone, ó, fulano, tem um OS para você. Aí vamos supor que você ligou, não conseguiu falar com fulano, aí você tenta de novo. Aí você pega o estagiário, vai lá falar com o João que a OS já está liberada para ele. Então isso demanda um maior tempo. Agora, se eu clico aqui agora e abro uma OS para o João, na hora já vai chegar a notificação lá no aplicativo dele. Vai chegar também por e-mail. Então, assim, em tempo real, tá? Isso vai te trazer muita vantagem e redução, de a melhora da produtividade da sua equipe. Quarto ponto, redução e adequação de custos. Gente, quando um ativo seu ele quebra, imagina que você está com ele parado e você sai desesperado atrás da peça, para repor aquela peça no estoque.
E aí gente, se a tua planta está parada, você pode ter certeza que você vai comprar no primeiro fornecedor que você achar. Não importa o preço, a planta está parada. Então, por você não ter um controle dos materiais sobressalentes, isso vai te prejudicando, tá? Então isso vai onerar também, eh, a sua gestão, a gestão da sua manutenção. Então imagina você comprar os produtos com antecedência, então você consegue fazer um número maior de cotação, com tipos de de fornecedores diferentes, né, tá bom? Então, vai te agregar muito valor também. E redução e adequação de custo. Deixa eu dizer um exemplo muito legal que eu já tive com um cliente. Os técnicos de campo, eles eram acostumados a utilizar um modelo específico de rolamento, né. E aí, o setor de compras encontrou um rolamento mais barato. Aí foram lá e mudaram o fornecedor. Aí os técnicos falando: "Ó, esse rolamento aí não é bom". Mas aí o setor de compras foi lá: "Não, vamos comprar esse aqui, vale a pena". E aí, dentro de 2 anos, isso tudo gerenciando pelo Fractal One, tá? E aí, dentro de 2 anos, o número de quebra triplicou. Então, aquilo que a cada 2 anos quebrava uma vez, agora quebrou 3 vezes. Né? Teve problema com o rolamento 3 vezes em 2 anos. E aí, eles foram lá no Fractal: "Ó, vamos gerar o relatório de custo aqui". Quando foi ver, o que gastaram de manutenção por causa desse rolamento mais frágil, só o que gastou a mais de mão de obra já cobria a peça, entendeu? Aí tem o tempo também que a planta ficou parada, aí isso onerou muito mais. No final, gente, o rolamento que era o mais caro era muito mais barato, entendeu? E aí a equipe de técnicos pegou aquele histórico, as quebras, relatório de custo, foi lá e mostrou: ó, antes, com aquele rolamento anterior, o consumo com manutenção era X. Agora, com esse modelo novo que vocês tentaram economizar, a conta, o custo é Y. E aí, quando foi comparar, realmente estava saindo muito mais caro o rolamento mais barato, entendeu? Então, o software de gestão vai te permitir isso. Próximo benefício que o software de gestão de manutenção vai te trazer também, melhoria na gestão de pessoal, né, de pessoas. Então, imagina você chegar no final do mês e gerar um relatório para ver quantas horas o João, o Pedro, o Marco e o Fernando trabalharam. E aí vai ter um relatório lá, um a um, quanto cada um trabalhou. Aí você vai olhar: "Poxa, o João está trabalhando muito mais do que o Fernando", né. Então, isso daí vai permitir uma melhor gestão de pessoas, né. Isso vai estar ali na tela, não tem como ir contra o que está ali na tela, né. Você vai pegar o HH consumido de cada técnico no mês, e aí você vai comparar para ver o que cada um deles gerou, né. E isso vai te ajudar a trazer uma melhor gestão da sua operação, da sua manutenção. Bem, o próximo benefício é dados relevantes para a tomada de decisão. Foi o que eu falei, não tem como controlar o que você não mede, né. Como saber se algo está ruim ou está bom? Eu preciso medir dados, né, eu preciso, coletar dados, né, para que eu possa avaliar. Então, um software de gestão de manutenção, ele vai te trazer dados relevantes, né, para você tomada de decisão. Foi o exemplo que eu dei do rolamento. Precisava tomar uma decisão de qual modelo comprar, e aí aquele relatório foi, necessário e certeiro para aquela tomada de decisão. Qual é o MTBF do meu ativo, do meu motor, né? Qual o tempo médio, qual é o MTBF, o MTTR, né? Qual o tempo médio entre falhas, né? De quanto em quanto tempo esse meu motor ele falha. Então, isso ele vai gerar para você. O próximo benefício é melhoria da segurança e conformidade. Gente, isso é muito importante, tá? Qual é a segurança de dados que você tem hoje? Imagina uma OS em papel, acabou a OS, vai lá e guarda no armário. Gente, o que que garante que aquilo vai permanecer lá? Será que papel dá mofo, dá bolor, você perde, se queima, né? Então, assim, você pode perder, não tem muita confiabilidade nos dados, diferente de um sistema. Aí você pensa assim: "Não, Magno, mas podem, invadir os servidores e tal". Aí depende da ferramenta que você está contratando, né? Então, aqui o Fractal One ele está hospedado nos serviços cloud mais seguros do mundo, né. Então, assim, pense nisso, né, pense nisso. Quem está gerando seus da quem está
gerenciando e guardando, né, os seus dados, quem está trazendo segurança e confiabilidade para os seus dados. Então, esse item também é muito importante, tá? O próximo desculpa, melhoria de segurança e conformidade, isso é muito interessante. Imagina que você tem uma OS em papel dizendo que teve uma quebra, aí daqui a pouco aí você tem um questionário ali, aí vem outra pessoa com a caneta e marca ali. Gente, como que você faz isso? Né? Se a pessoa marcou depois de um tempo, falar na OS marcou tal coisa, qual é a confiabilidade desses dados? Quem te garante que uma pessoa não veio e escreveu algo depois? Então, você com software, isso não vai acontecer. Você deu baixa na OS, vai ficar guardadinho lá, ninguém vai mexer mais nela. E por último, não que seja apenas esse, mas esses são alguns que eu gostaria de destacar para vocês. Melhor controle de estoque de material. Então, você não vai controlar o almoxarifado em papelzinho, gente. Excel, você pode controlar, mas não é 100% confiável. Né? A pessoa foi lá, esbarrou no teclado, a célula onde estava escrito 50, ela sem querer apagou o zero. E aí foi para 5. Então, assim, cadê o histórico disso? Aonde você consegue visualizar esse histórico? No Fractal One, você tem um modo almoxarifado que você vai implementá-lo e aí você vai ter todo o histórico das transações. Quando foi dado saída, quem aceitou, quem recebeu, quem deu ok. Então, você tem todo o mapeamento desse histórico das transações, tá bom? Bem, vamos lá. Esses são alguns pontos, né, que eu gostaria de destacar com vocês. Tem diversos outros, tá? Se você quiser, você pode dar um Google aí depois e pesquisar, você vai encontrar lá diversos benefícios. Eu trouxe aqui aqueles que são, assim, que eu achei que deveria destacar para vocês, tá bom? Bem, estamos chegando agora na parte final do nosso webinar. Eu queria abrir agora para perguntas e respostas, tá? Eu quero ajudar vocês agora com algumas dúvidas que foi enviada aqui, que estão sendo enviadas para nós. Bem, vamos lá. Eu quero abordar a primeira pergunta. Quais são os principais objetivos da implementação? Bem, se a gente voltar um pouquinho, eu acabei de falar aqui de alguns benefícios, né, de uma implementação de um software. Se você perguntar quais são os principais objetivos, confiabilidade de dados, gestão em tempo real dos seus ativos, tá? Eh, como eu falei, confiabilidade de dados eu também falei, organização melhor da sua equipe. Então, esses objetivos precisam ser destacados, tá? Então, eu vejo esses como os principais objetivos: controle de pessoal, controle de a gestão do ativo de uma forma geral, controle de custo, tudo isso ele vai agregar, tá bom? Próxima pergunta: quanto tempo leva para implementar um software de manutenção? Cara, essa pergunta é muito boa, tá? Nesses quase 6 anos que eu estou na Fractal, eu já estou chegando a 155 projetos realizados. Gente, desses 155 projetos, são 155 empresas, são 155, botar a média aí de 3 pessoas que participam numa implementação, 400 pessoas de forma ativa. Já tive implementação de 15 pessoas, mas assim, de forma ativa, 400, 500 pessoas diferentes que eu já lidei. E eu posso te dizer, existe todo quanto é tipo, tá? Eu já tive gente que fez a implementação em uma semana. E eu já tive quem fez em um mês. E eu já tive quem fez em 3 meses. Vai depender muito. Mas a média, de uma forma geral, aqui na Fractal, a gente consegue implementar um software em, no máximo, um mês. Bem implementado, tá? Bem implementado. Então, vamos colocar uma média aí de 30 dias aí. Um mês, assim, um projeto de pequeno a médio porte. E 2 a 3 meses, um projeto de grande porte. Tá bom? Mas repito para vocês, já tive clientes que na segunda semana já estava rodando super bem o Fractal. Por quê? Porque se você depois tiver curiosidade, vai lá no nosso YouTube. Lá no YouTube tem o treinamento todo do Fractal One, tá? Tem um webinar que eu faço de 8 horas lá, que eu fiz de 8 horas ensinando tudo sobre o Fractal One. Então a gente fornece esse tipo de informação. Então o cliente, ele não se baseia apenas nos encontros presenciais com os nossos consultores. Eles vão assistir os meus treinamentos lá e eu já tive diversos tipos de clientes que, cara, assistiram a videoaula e no primeiro encontro comigo já estavam cheios de dúvidas, já tinham cadastrado um monte de coisa, entendeu? Depende, gente, depende do tamanho da empresa. Qual é a quantidade de ativos que você tem,
tá? Então depende do tamanho da empresa, depende da disponibilidade do tempo que vão dar para o pessoal trabalhar no software, depende dos tipos de informações que você tem hoje. Eu já implementei num cliente que ele tinha 1000 ativos e não tinha nada catalogado. Não tinha uma planilha, não tinha nada. Então foi necessário um levantamento de campo e demorou um pouquinho mais. Mas em média, 1 mês para empresas menores e médio grande porte, 2 meses, máximo 3 meses, tá bom? Espero ter cooperado. Próxima pergunta. Quais são os custos envolvidos na implementação? Bem, mais uma vez, esse é um tipo de pergunta que eu vou dizer para você, depende muito, tá? Eu vou falar aqui aqui conosco na Fractal, tá? Gente, na Fractal você vai contratar o software que é o Fractal One, ele é um SaaS, né, que a gente chama de um software como serviço. Então, quando você contrata o Fractal One, você não paga ele. Ah, eu vou pagar o Fractal One, ele é meu. Não, você paga assinatura, gente. Igual você tem um streaming que você assina a mensalidade dele, no Fractal é a mesma coisa. Então, assim, você não vai. é, Sabe aquele modelo antigo que você encontra o software, compra aquele software, paga um valor exorbitante na licença e morre abraçado com ele. O gerente diz assim: ó, não, tem como procurar o software, não. Isso aí foi muito caro, tem que fazer funcionar. Então, isso daí não é o nosso estilo. A gente trabalha com assinatura, com recorrência, você paga todo mês. Então, assim, quais os custos envolvidos? Fractal One, bem pequeno. O custo para a implementação aqui com a gente é bem pequeno. E outra coisa, por ser um software 100% em nuvem, você não vai ser necessário você contratar servidor. Ah, eu tenho que ter alguém de TI para implementar um servidor, instalar a licença em todos os softwares. Você não vai ter nada disso. Nada disso. Com o Fractal One, por ser 100% em nuvem, você não vai preocupar com armazenamento. Você só precisa de um simples computador, um simples navegador e uma simples conexão com a internet. Tá bom? Assinou o Fractal One, esse vai ser o seu custo, tá bom? Lógico que dependendo do seu projeto, vai ter um pequeno custo de implementação, mas assim, irrelevante, tá bom? Então, repetindo, quais são os custos? Vai depender muito, mas com o Fractal 1 eu posso dizer que os seus custos vai ser mínimo. Imagina você começar a usar o software com uma licença, uma assinatura, desculpa, vou pagar o primeiro mês. Gostei? Pago o segundo. Igual você tem com os seus streams e por aí vai. Né? Não gostei? Não quero mais. Vamos lá, próxima pergunta. A gente está chegando no final. Como escolher o software de manutenção certo para minha organização? Olha, eu emendo na resposta anterior. Vai depender da sua organização, tá? Como escolher o software? Vamos imaginar assim. Ele é um software 100% em nuvem? Você precisa de conexão para rodar? Precisa. Então, o local que o PCM trabalha tem uma boa conexão de internet? Ah, não, nem tem internet lá. Então, você tem que avaliar. Ok? Outra coisa, os meus técnicos eles fazem serviço no campo, né? Então, antes de irem para o campo, eu preciso baixar as ordens de serviço porque ele vai trabalhar offline. Então, a pergunta é: o software que você está contratando te permite trabalhar com o aplicativo de forma offline? Os técnicos podem usar o aplicativo sem internet no campo? Porque o Fractal One eu posso dizer que sim, né? Tem como o teu técnico pegar o celular, baixar as ordens de serviço, ele vai para o campo e lá ele executa sem internet, quando volta ele dá baixa, né? Então, leve isso em consideração. Qual é a internet que eu utilizo, né? Olha que coisa interessante, ó. Entenda a realidade atual. Acesso à internet, qual o perfil dos usuários envolvidos? O pessoal tem contato sabe utilizar bem o celular, né? Identifique também as dores e as expectativas dos usuários, né? O que eles precisam, o que eles necessitam, para você não contratar uma coisa que eles nem precisam. Ah, vou contratar porque esse software aqui tem isso, isso, isso. Mas é o que a tua equipe precisa? Entendeu? Então avalie isso. Outra coisa, o suporte e pós-venda que você vai receber. Eu já posso te adiantar, devido ao Fractal One ser um software como serviço, uma assinatura uma recorrência mensal,
nós temos um pós-venda muito forte, nós temos um suporte muito forte. É necessário que você esteja feliz e volte mês que vem, né. Então a gente tem um setor dentro da Fractal que se chama Customer Success, ou CS, né. É o setor de sucesso do cliente. Gente, esse setor existe apenas para deixar você feliz e bem, né, com a utilização do sistema. Então, leve isso em consideração, acessibilidade, a expectativa dos usuários, o pós-venda, o setor de suporte, tudo isso acho que faz total sentido você avaliar a aquisição de um software. Próxima pergunta: qual é o papel da equipe interna na implementação? Gente, o sucesso da implementação está totalmente ligado a participação da equipe de implantação. Eles irão definir, o que cadastrar, o que controlar, como vai ser a utilização, tá. Então, assim, eh, leve em consideração, tá, a equipe que você está preparando, porque, o papel da equipe interna de implementação é crucial, não vou dizer nem que é importante, é crucial. Se a equipe que você levantou para implementar o software não tiver disposição para correr atrás das informações, para avaliar o que não está bom, olha que interessante, você tem uma equipe madura de conhecimento, ao nível do gerente dizer, eu quero que seja assim, e aí o implementador vem, fulano, deixa eu trazer aqui um exemplo aqui, olha, eu acho que isso aqui não daria certo por causa disso aqui, não seria bom por causa disso aqui. Então, assim, escolha sempre alguém que tá na realidade do dia a dia ali no campo, pegue um técnico de execução, pegue um gestor, pegue um cliente interno seu, ouça, né? Ouça essa equipe. Então, é fundamental a equipe interna na implementação. Próxima pergunta: como garantir que a. Desculpa. Como garantir que a implementação não interrompa as operações? Bem, vamos lá. Existem diversos tipos de segmento, por exemplo, eu fiz uma implementação há pouco tempo numa usina de cana-de-açúcar, e lá eles têm a entre-safra, né. Então eles deixaram para fazer a implementação do Fractal na entre-safra, porque nessa época a planta para, a produção para 100%, desmontam todas as máquinas, fazem manutenção em tudo. Então eles escolheram esse momento para fazer a implementação do Fractal One. Agora, se você falar: "Magno, a gente não trabalha nesse modelo", né, nós trabalhamos aqui de segunda a segunda, em todo o tempo, de forma ininterrupta. A minha dica é: comece a implementar o Fractal por, operações, por segmento ou por setores, melhor dizendo. Então vamos pegar a área de invase ou o setor de fabricação, vamos implementar ali primeiro, vamos agora para outra planta, vamos agora implementar a área administrativa, cadastro de pessoas, tudo isso. Então, eh eh comece a implementar aos poucos, parte por parte, uma implementação gradativa, comece a pegar os setores, tá. Então isso é importante. Converse também com a gestão de operação, para ver se tem uma data ideal, se tem um período específico, o melhor período, o período onde a fabricação é menor, né, porque tem menos, volume de venda daquele produto, então a fabricação e a produção diminui também. Então converse também com a operação, acho que é de suma importância. A próxima e a última pergunta: como medir o sucesso da implementação? Bem, para você medir, primeiramente você precisa ter métricas-chave para avaliar o progresso e eficácia da implementação. Algumas coisas você pode pensar. Primeiro, as dores foram resolvidas? As expectativas foram atendidas? Então lembra lá no comecinho que a gente falou, no primeiro passo? O primeiro passo nós falamos sobre você avaliar a situação, né? O passo um é onde você vai avaliar as necessidades. Então, a partir do momento que você avaliou as necessidades, agora você consegue medir o sucesso da implementação. Porque se você implementou tudo, mas não resolveu as necessidades, não atendeu as necessidades e expectativas, você não teve o sucesso.
Então não adianta implementar por implementar, não adianta fazer por fazer. A gente precisa resolver problemas, acabar com dores, agregar valor. Gente, esse precisa ser um princípio. Com a implementação desse software, preciso agregar valor à minha equipe de manutenção. Tem que agregar valor para que eles funcionem melhor, para que eles trabalhem melhor, para que haja uma melhor gestão dos ativos. Tá bom? Bem, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo. Espero ter cooperado, tá? Espero ter ajudado muito vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Não se esqueça de conectar se conectar nas nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, tá? Vai lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e pesquisa por Fractal Brasil, ok? E começa a seguir. E basicamente é isso, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.